Queridos irmãos, queridas irmãs, como dizíamos ao início da nossa celebração, hoje a igreja celebra essas duas grandes figuras, São Pedro e São Paulo. Duas pessoas que conheceram Jesus em momentos bem diversos da sua vida, mas que depois se uniram na fé e no testemunho. A igreja celebra esta solenidade mesmo antes de celebrar o Natal. A celebração de hoje é mais antiga do que a própria celebração do Natal. Quer dizer, os primeiros cristãos já os reverenciavam. E por quê? Nós vamos observar o que a palavra de Deus nos diz sobre eles. O Santo Evangelho de hoje mostra Jesus fazendo uma espécie de sondagem a respeito da percepção do povo em relação a si mesmo, a sua identidade, a sua missão. Existiam opiniões diversas. Alguns consideravam Jesus um grande profeta, Elias, Jeremias, ou algum outro que havia ressuscitado. Alguns pensavam que ele era João Batista. Mas, veja, Nosso Senhor ouviu de São Pedro não uma opinião, não apenas uma percepção, mas acolheu de São Pedro a sua confissão de fé. Tu és o Messias, quer dizer, tu és o Cristo, tu és o ungido, aquele que nós esperamos. E mais ainda, tu és o Filho de Deus. Não foram o conhecimento humano que revelou isto a São Pedro. Há uma outra tradução que vai dizer que esse conhecimento não vem da carne e do sangue, mas vem do alto. É a iluminação do Altíssimo. São Pedro ali começa a conhecer Jesus, começa ali o despertar da fé. É claro que a fé em São Pedro naquele momento não estava madura. Alguns poucos instantes depois dessa sua belíssima confissão de fé, ele vai dizer besteira. Quando Jesus anunciou a cruz, a sua paixão, São Pedro vai tentar dissuadir Jesus desta ideia. Jesus o chamará de Satanás. Quer dizer, na sua impulsividade, é claro que Pedro queria fazer o melhor para Jesus, queria impedir o mestre de sofrer, porque ainda não era maduro, porque ainda não compreendia bem as coisas. Pentecostes ainda não havia acontecido. Só o Espírito Santo comunica o perfeito conhecimento de Jesus e ele iria se abrir a tal iluminação. Mas naquele momento, São Pedro, que ali ainda era Simão, ouve de Jesus quem ele é e qual seria a sua missão. Tu és Pedro, tu és Quefas, e sobre esta pedra
eu edificarei a minha igreja. A partir daquela profissão de fé. Em outro momento, Jesus vai olhar para São Pedro e vai dizer: confirma os teus irmãos na fé. E aí está a missão de Pedro. E a missão comunicada a todos os sucessores de São Pedro. A missão do Papa Francisco é a missão de Pedro. Por isso hoje nós celebramos o dia do Papa. O Papa é chamado a confessar a fé, a confirmar a igreja na fé. Enquanto a igreja permanecer na rocha, enquanto a igreja permanecer edificada nesta pedra, edificada na fé, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. As portas do inferno até parecem abertas na história da igreja, não poucas vezes. A igreja sempre passou por dificuldades, por problemas. Os cristãos sempre foram provados, mas são convidados a crer de que o reino do mal não tem a última palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Às vezes se sente sim a manifestação dos poderes infernais, mas eles não têm a última palavra. Nós temos fé. São Pedro testemunha isso na primeira leitura de hoje. Tirada dos Atos dos Apóstolos, nós o encontramos encarcerado, perseguido, provado. Mas São Lucas, quando registrou esse momento da história da igreja, da história de Pedro, fez questão de ressaltar que a igreja estava unida em oração, intercedendo pelo seu pastor. Pedro sendo provado e a igreja rezando. Hoje a igreja no mundo inteiro também está reunida, rezando por Pedro. Francisco é Pedro. E ali, não é? São Pedro experimenta a ação de Deus. A igreja reza, Deus age, manda o anjo que liberta Pedro e ele sai, mostrando que o poder de Deus é maior que as perseguições da igreja. São Paulo também compreende isto. São Paulo, na segunda leitura, dá o seu testemunho do momento em que ele estava também no cárcere, pressentindo que o seu martírio se aproximava. E aqui São Paulo diz para nós: o Senhor esteve a meu lado e me deu forças, e eu fui libertado da boca do leão. O mal ali não prevaleceu. E naquelas dificuldades, São Paulo também confessa: agora está reservada para mim a coroa da justiça. O apóstolo fala aqui, não por vanglória, não por uma necessidade de autoafirmação. São Paulo, na verdade, sempre foi muito honesto, porque sempre percebeu na sua fraqueza a força divina. São Paulo sempre teve presente a consciência dos próprios limites. Chega a falar até mesmo do espinho que estava enterrado na sua carne, quer dizer, trazia toda a força da fragilidade humana. Mas na sua fragilidade humana, sempre experimentou
a ação de Deus, a sua força é o Senhor, a certeza de que o mal não tem a última palavra, de que o pecado não domina e conduz a sua história, mas a graça. São Pedro também percebeu isso. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento difícil da história da humanidade. Vem de novo aquela sensação da ação do inferno, da ação do mal, da presença do mal no meio do mundo. Desta vez manifestada pela Covid-19, pelos males do novo coronavírus. E quem não se sente abalado, quem não faz ao menos um pouquinho da experiência do medo, essas experiências humanas podem sim visitar a nossa vida neste instante, como nós às vezes trazemos outros medos, o medo de outros males, de outros problemas, às vezes medos reais, às vezes medos imaginários, mas perante os nossos medos, nós somos convidados a professar a fé, a permanecer na fé da igreja, na fé que São Pedro professou e São Paulo anunciou. São Paulo se uniu, aderiu à fé que tem origem em Jesus, a fé que São Pedro confessou. Depois, o próprio Paulo, com reverência, vai dizer que encontrou a Cefas, que encontrou a Pedro, para ouvir dele o que o Senhor tinha a lhe dizer, pela boca de Pedro. São Pedro confirmou também São Paulo na fé. São Pedro viveu ali a sua missão, confirmou aquele irmão na fé, para que depois São Paulo espalhasse pelo mundo inteiro, pelo mundo conhecido até então. São Paulo fez suas grandes viagens, para levar o Evangelho. Viajar hoje parece até fácil, mas naquela época, sem os meios de transporte atuais, nós podemos até vislumbrar o tempo gasto do percurso, saindo de um lado para o outro, a exposição a certos perigos, assaltos, dependendo, atravessando o deserto, a exposição ao perigo de ataques dos animais silvestres. Mas o que movia São Paulo? O desejo de tornar Jesus conhecido, o desejo de levar a salvação a tantas pessoas. São Paulo evangeliza o mundo pagão, não só com as palavras, mas com o seu testemunho. São Pedro professa a fé, confirma os irmãos na fé. São Paulo se torna o grande anunciador da fé, o grande missionário, para que todos nós, olhando para essas duas figuras, aprendamos qual é o nosso lugar na igreja e no mundo. Professar a fé, confessar a fé apostólica, a fé pela qual esses nossos irmãos derramaram seu sangue. Por isso que o padre hoje traja as vestes vermelhas, para lembrar do martírio dos dois. São Pedro sofre o martírio na colina vaticana, onde está hoje a Basílica de São Pedro. Foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como o Senhor. Ele que manifestou algumas vezes a sua impulsividade, como já falamos, até mesmo
a sua fragilidade, porque negou Jesus 3 vezes, agora leva o seu amor a Jesus ao extremo, derramando o seu sangue por ele. São Paulo, corajoso, além de ser judeu, era cidadão romano, possuía dupla cidadania, um homem de uma vastíssima cultura, tão diferente dos outros apóstolos que eram iletrados, que eram homens muito mais simples. São Paulo, por sua vez, não foi crucificado. A lei não permitia que os cidadãos romanos sofressem a morte de cruz. Por isso, foi decapitado. Lhe cortaram a cabeça com uma espada. Fora dos muros de Roma. Depois o seu corpo foi colocado onde hoje está uma outra basílica, a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, o que o Senhor quer dizer para nós hoje? Nós somos chamados a imitar São Pedro e São Paulo. No início da missa, naquela oração que o padre rezou, que o padre cantou, nós pedimos assim: concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Seguir esta fé, seguir a sua fé, conservar no coração a certeza da fé, passar pelas dificuldades desse momento e as outras que virão, entender, saber olhar para trás e ver que outras dificuldades nós também tivemos e as superamos por causa da presença de Deus. Conservar no coração também o desejo da missão, o desejo de levar a salvação que é Cristo, o mesmo desejo que ardia no coração de São Paulo, que possa arder também no nosso interior. Que a fé confessada por Pedro arda no nosso íntimo, que o desejo missionário arda no nosso coração, e que, amparados também na intercessão da Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, nós possamos continuar neste mundo, oferecendo o grande testemunho da nossa fé, uma vida cristã autêntica, alimentada na fé, testemunhada no calor da missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.